Olá, como vão vocês? O que é pressão no solo e o que ela influencia na finalização, na potência da sua técnica? Meu nome é Rodrigo Souza e você está no Karate Flame. Bem, pressão no solo ela é essencial para você executar uma correta transferência de energia, porque a pressão no solo é a base da essência do karatê tradicional, que se você colocar em outras modalidades de karatê, outras federações, outros estilos até, você consegue eficiência, né, naquela arte, naquela modalidade que você está aplicando e, por consequência, você consegue gerar mais potência naquele golpe, que é o nosso foco aqui em relação especificamente à pressão. E lembrando que quando você fala sobre a pré-dinâmica, o início e a dinâmica corporal, você está falando sobre compressão. É um tipo de pressão no solo, mas é uma coisa que você faz para você ativar. É diferente da pressão. Então vamos falar assim, a compressão inicial ela é diferente da pressão final do golpe. Você faz uma compressão para ativar, você sai para ativar, e aquela que você chega no final do ponto de contato, você faz a pressão máxima no solo. E essa explosão final, ela é dita como pressão no solo. Essa sim você define como pressão no solo. Não existe uma vertente, não existe uma seta para o solo. Você joga a pressão no solo, ela te devolve a energia resultante. Então é justamente aquela lei de Newton, né, ação e reação. Você volta a ação para o solo, a reação para o alvo e direcionada para aquele alvo a sua energia. E tem que lembrar que a pressão ela é feita com justamente um choque. Esse choque inicial, essa vibração para o solo. A pressão tem tudo a ver com a vibração. Então, como nós falamos da respiração explosiva lá no início, que ela faz para ativar, você também faz essa respiração explosiva, só que com muito mais ênfase, com muito mais energia, com muito mais garra e de forma mais explosiva ainda no final da técnica. Então, quando você faz essa vibração inicial para aumentar a sua velocidade, você está ativando a musculatura para gerar essa energia potencial. Quando você chega no final da técnica, você adiciona essa pressão no solo e faz uma vibração ainda maior no solo para você gerar essa potência. Então, tanto a velocidade quanto a potência são melhoradas quando você trabalha essa vibração com o solo. A pressão no solo está totalmente relacionada à vibração para o solo, de forma espiral, de forma como se fosse um parafuso. E essa vibração é conectada à expiração. Então lembra-se disso, é uma questão de sempre fazer de forma choque, com pressão, ok? Então se eu faço um Karazuki mesmo, o final da técnica tem que ser explosivo, gerando energia para o solo me devolvendo ao longo de toda a técnica, finalizando ali no Seiken, no caso do Karazuki, nos dois, aqui no caso punho, né, cerrado. Então eu expiro, faço expirar forte, então faço aquele choque, energia à frente, ok? Com aquela compressão no calcanhar, principalmente. Uma das dicas para você fazer a pressão no solo é justamente você fazer o hit no calcanhar, você fazer aquela compressão no calcanhar bem forte, explosivo, tá? Seja nos Zenkutsu, qualquer base. Então você vai fazer um golpe à frente ou qualquer posição, você vai fazer o Suki, você faz com ele acima, o calcanhar está elevado. Tocou lá à frente, lembrando que não é flexionado, você tem que estender, tocar no adversário, tocar no alvo ou até um alvo imaginário, se for um caso de Honmo Kata. E aí você faz esse giro com essa energia transferindo a partir do hit no solo através do calcanhar. E você finaliza o Riki, finaliza a extensão, toda a pressão no solo através do calcanhar da frente. Lembrando que o peso não é na frente, são nas duas pernas. Nesse conceito de dinâmica interna, nós trabalhamos uma divisão equalitária no final da técnica de 50% para as duas pernas. Mas o Shotokan, o design da base, por exemplo, é 60%, 40% de divisão de peso, Kokutsudachi, 70-30 no caso, certo? De peso.
e você está lá em Kibadashi, aí sim 50-50, porém, na hora de finalizar, especialmente nesse conceito de dinâmica interna, nós falamos, especialmente no Karate tradicional, que eu falei para vocês, é o conceito que nós seguimos aqui para o Karate Flame. Você faz essa compressão de 50-50 para você trabalhar a vibração do solo equalitária, te devolvendo de forma exponencial ao alvo à frente. Então, se você faz só numa perna da frente ou só estendida, como existe em outros, especificamente, você vai JKA ou até WKF agora, inclusive nas Olimpíadas, né, teve recente, a extensão da perna de trás, ela existe, é uma forma de você transferir, porém você utilizou somente o recurso da perna de apoio, de trás, que é a perna pivô, digamos assim. Quando você executa as duas pernas, então você faz, se você só estende, ali você tem uma forma, você não faz a pressão. Nesse caso, a extensão, a expansão é mais importante do que a pressão. Nesse caso, não é utilizada a pressão e sim a expansão. E como nós estamos trabalhando aqui, não é uma expansão simplesmente, e sim, você pode até diminuir um pouco, comprimir mais aqui na músculo da coxa femoral, pressionar as pernas, ao invés de expandir, você pressiona as duas pernas com, como eu falei, o calcanhar. Então, expirando, um exercício, como eu disse, calcanhar das duas vezes, fazendo HIIT. Então faz. Em Ozuki, por exemplo, ou defesa, ataque, sempre com as duas pernas equalitárias, fazendo o HIIT para o solo. Chutou. Ou tem aqui para dar, tira um baralho. Show. As duas pernas para o solo, ok? Então, esse HIIT do calcanhar é 50-50, independente da base. Aí você está numa posição estacionada, né, ou você está parado, você fica com a posição que você estava antes, que aí sim é o design da base, que aí sim é aquilo que a gente já falou do 60, do 40, etc. Ok? Mas na hora de você fazer o golpe, 50% do peso na pressão do solo. Então, primeiro exercício, como nós dissemos, calcanhar, ok? Lembre-se, pressão no solo não é flexionar. Tem muito entendimento errado na hora de falar pressão no solo, fazendo, vamos abaixar, estou pressionando. Não, estou flexionando. Flexionar não é pressionar. Pressionar, eu preciso estar, na verdade, no Karazuki, por exemplo, trabalhando, que nós já falamos um pouco, mas vamos relembrar, cóccix e umbigo, os dois abaixo, não exagerando na postura, vamos trabalhar a postura lembrando disso, o umbigo descendo e o cóccix também descendo com só ativação muscular nesse sentido, não exagerando a postura errada, ok? Fazendo a inspiração, então você pode manter, contrai glúteo, contrai também os cotovelos da perna, sim, pressionando o calcanhar, sentindo os pés firmes no solo, com essa questão da compressão. Não joga o umbigo para cima, não joga cóccix para trás, aí você desencaixa, ok? Então, quando você faz isso, você mantém o eixo para você trabalhar uma rotação ou qualquer outra base, mas no Karazuki especificamente já começa a trabalhar isso. Quando você não faz só horizontal, só externo. Trabalha esse efeito de conexão a partir do cóccix. E aí no final do golpe, a partir da pré-dinâmica e tudo que nós já treinamos, nós vamos soltar calcanhar no solo, pressionando. Então a pressão, ela na verdade uma extensão, que existe a contração muscular explosiva no final da técnica, trabalhando justamente esse encaixe do umbigo, cóccix para baixo, mas não forçando, e sim de forma explosiva para o solo, ok? Vibração do solo é como se fosse pivô, como se fosse aquela questão do pistão, desculpa, como se fosse pistão, fazendo esse trabalho de descida, ok? Então essa descida tem que acontecer internamente, jogando para o solo e te devolvendo para o alvo. Lembrando, nada adianta eu fazer aqui e não ter resultado, conexão com o braço. Em vídeos futuros nós vamos também falar sobre conexão, que tem a ver com transição, tem a ver com nossa continuidade de uma técnica para outra, mas conectar todo golpe
tem muito a ver também com a dinâmica corporal que nós já falamos. Essa conexão, um exemplo que já também comentamos, foi sobre você manter o cotovelo no eixo, você saber que a dinâmica interna trabalha rotação e eixo, trabalha você fazer Gyaku, Izami, todo o Aigaki, Gyakuzuki, Gedambarai, Gyakuzuki, qualquer movimento de rotação, não exagerando em Gyaku Rami ou Rami mesmo, e exageradamente escondendo o ombro e estendendo demais. Aí você faz uma dinâmica externa. É mais uma dinâmica interna para você trabalhar esse centro. E aí você consegue fazer mais explosivo. A dinâmica interna ela gera mais explosão. Então a potência ela aumenta com a pressão do solo. E a base do karatê tradicional é a pressão do solo. Lembrando, uma outra coisa importante, o deslocamento é feito sempre no estilo Shotokan com as pontas dos pés. Eu faço na pré-dinâmica, a ponta do pé saiu. E aí me deixa recurso para aplicar o calcanhar no solo. Eu faço uma sequência de chute, seja no Kitei, por exemplo, fiz uma washi, segurei, apliquei ponta do pé. Aí eu vou fazer o aqui, no caso, preparei após esse movimento, ponta do pé. Aí eu faço o recurso para o calcanhar bater, aí finalizei. Eu posso fazer a pressão no solo com o calcanhar. Então, ponta do pé, ela desloca para poder deixar esse calcanhar livre para ele fazer o hit no solo. Aí tem aquela dica que eu disse, calcanhar batendo no final. Se eu penso o calcanhar sempre movimentando, não uma recuada ou avançada, eu sempre trabalho ponta do pé no solo, calcanhar que está com a perna que desloca, sempre movimenta, para eu ter um recurso no final de explosão com a pressão no solo. Então, lembre-se de sempre manter os seus pés deslocando na ponta, independente de qual kata seja, ou comitê mesmo. O comitê você tem que deixar até como mola, até muito importante para a movimentação, seja em Yoriashi, seja em Sugiashi. Você trabalha essa posição na ponta do pé. E aí você tem que trabalhar, por exemplo, existe em competição, aí nós vamos trabalhar a vertente competitiva agora, pensando na sinalização, a sinalização pressure, que quando você não tem a pressão no solo, você deixou de fazer pressão, você não vai fazer uso desse recurso. Se você só bate, não existiu pressão, não há ponto no karatê tradicional. Quando você faz a pressão no solo, você fez essa. Aí você, depois disso, libera, ok. Aí pode ser pontuado. Logicamente vai verificar a técnica, se foi efetiva, se teve tempo e distância. Porém, em relação à pressão no solo, ela foi efetiva se você realmente pensar nessa vibração para o solo e com resultado. Lembrando, não é isolado, não é aqui para baixo e aqui nada, só para baixo. Você tem que estar com a pressão, resultado. Pressão, resultado. Aqui, resultado lá na frente. Okay? Seja aqui no final da técnica, tem cada resultado lá na frente. Então vai ter que ter essa extensão. Uma outra dica, que relacionada à força também, é que a gente tem relação direta com a extensão do braço. Muito se falava antigamente sobre você defender somente as técnicas UD para você. Então você faz o D e faz a forma simplesmente, por exemplo, sotoque de fora para dentro e fica. Quando você faz com um pouquinho de extensão, você tem essa ideia da pressão no solo que você já fez, ela te dá o resultado ao longo da técnica, que é a teoria da pressão no solo. Então, por exemplo, eu faço sotoque, o que eu quero dizer? Sotoque, quando você faz, você transfere uma pequena extensão na articulação do cotovelo, você consegue uma transferência melhor e uma intenção e intencionalidade melhor para aquele alvo que você quer, no caso aqui o D. Se for o D, o Uchuke, você vai fazer não um Uchuke só para você, ou só lateral, e sim diagonal. Então ele faz. Ele vai continuar transferindo e tem uma pressão ali. Então se alguém puxar seu braço ao contrário aqui para o lado onde eu estou, e empurrar para esse lado, você está firme, porque você está com a intenção de transferir energia. E aí o objetivo é você finalizar e o alvo deslocar, e não você bater aqui e você ir para trás, por exemplo, bater e recuar, ou você ceder.
na sua defesa, ok? E na hora de ataque também. Então, é muito importante você ter pensado onde que está acontecendo o golpe, se está para você, se ela está ficando ou se está acontecendo a transferência, porque a potência tem a ver com gerar energia. Se eu conseguir gerar energia, eu fui eficiente na minha potência. A potência não é simplesmente uma força bruta. A força no karatê, que é mencionada na teoria do karatê tradicional, ela tem a ver com força, com power, e tem a ver com a questão de potência, tem a ver com com a energia potencial que você gera a partir da pressão do solo. Primeiro, a partir de toda a movimentação iniciada lá na pré-dinâmica, na dinâmica corporal, aliada à força básica, chegando na força que é aplicada com a pressão do solo. Essencial, ok? E sobre golpe saltando, como que você faz? Você vai impulsionar, e aí não há uma pressão, obviamente você está saltando, porém essa compressão é feita numa pré-dinâmica para você saltar. Então, golpes que estão com o pé no solo, você faz essa pressão. Seja com golpe de chute com o pé no chão, mesmo com esse pé no chão, eu preciso fazer uma pressão no solo do pêndulo. Não existe movimento para cima somente, eu faço para baixo. Faço para baixo. Ok? Então, faço uma compressão no pé de apoio. O pé de apoio é essencial para você lembrar que ele vai ou estar os dois pés no chão, fazendo os dois pés com pressão, ou você faz somente no pé de apoio quando é surudate ou um golpe de chute. E aí você consegue essa transferência. Ok? Espero que tenha entendido e vamos praticar a pressão no solo. Dúvidas, por favor, coloquem aí nos comentários e estaremos sempre abertos para responder. Muito obrigado. Bom treino a todos.